Bom, muito boa noite, né? Na aula passada, então, o que eu vou fazer hoje é voltar à discussão sobre a dinâmica molecular, então fique à vontade de estar interrompendo quando vocês acharem oportuno, e a gente vai se preparar para o laboratório que eu vou estar realizando amanhã, né, aqui na live. Tá? Então, na aula passada, a gente iniciamos nossa discussão sobre os métodos atomísticos, em particular a dinâmica molecular, né, e também uma breve discussão sobre os métodos onde a gente usa a mecânica quântica, né, são os cálculos de primeiros princípios, e a ideia é que a gente vai agora fazer algumas atividades, né, hands-on, tanto com a dinâmica molecular quanto com a mecânica quântica, né, o cálculo de primeiros princípios. E nessa aula eu vou tentar também fazer uma conexão entre essas duas metodologias, né, como é que a gente pode conectar nessas metodologias, lembrando, novamente, que a gente tem uma certa limitação, né, que é a questão tanto temporal quanto espacial, e eu vou tentar também argumentar e justificar por que nós podemos usar esses métodos para obter propriedades macroscópicas e poder, dessa forma, prever as propriedades dos materiais. Né. Bom, voltando, então, na discussão na aula passada, todo o nosso exercício é tentar, de fato, explorar o nosso espaço de fases, né? Aqui é um momento e as posições, lembrando que as simulações moleculares, o que ela vai fazer é calcular médias temporais de um certo observável, né? As propriedades físicas de nosso interesse, e a função dessas simulações moleculares é exatamente proporcionar uma maneira da gente poder visitar os pontos mais importantes desse espaço de fases, né? Então, visto que a gente não vai conseguir acessar ele por completo, né, a gente vai pelo menos acessar os estados mais importantes e, portanto, nossas médias temporais, né, vão ser equivalentes às médias no ensemble e a gente vai poder obter as propriedades de interesse, né, poder prever a propriedade desses materiais, né. Lembrando que são muito poucos casos que a gente consegue, de fato, calcular, né, parte dessas propriedades analiticamente. Não, seria o conjunto de osciladores harmônicos independentes, né, que é chamado cristal de Einstein, o gás ideal, né, então são muito poucos casos onde, de fato, a gente tem um acesso, né, à informação analítica dessas informações. Então, uma vez que a gente conhece o espaço de fases, né, e pode obter essas médias temporais, então a gente consegue obter essas propriedades macroscópicas do sistema, né? Então, foi dessa forma que nós argumentamos em relação a como conectar essas simulações moleculares com as propriedades macroscópicas, que é o que a gente está interessado, né, em estar explorando dentro de um ponto de vista de materiais, né? Bom, eu também tinha chamado bastante atenção, eu vou voltar a chamar atenção aqui nessa breve revisão da aula passada, né, é que o que é importante é essa questão, né, que é a hipótese ergódica, que a média do ensemble, ou seja, a maneira como você obtém as medidas experimentalmente, vai ser igual, né, à média temporal. Então, esse fato é que nos permite, a partir das simulações moleculares, né, obter várias das propriedades de interesse. E a gente discutiu vários casos, né, desde casos determinísticos, usando dinâmica molecular, que eu vou dar continuidade hoje, e o caso estocástico, né, no outro extremo, que seria a partir de métodos de Monte Carlo, que a gente vai discutir na próxima semana, né. Mas lembrando que entre esses dois métodos, né, ou entre essas duas alternativas, a gente consegue sempre vamos conseguir descrever nosso sistema. Em princípio, se você fizer essa amostragem de uma forma adequada, né, seja lá qual for o método que você estiver obtendo, você vai estar descrevendo corretamente esses sistemas. Né. Então, a gente começou com a dinâmica molecular, que nada mais é do que resolver as equações de movimento, né, de Newton. O que é necessário é obter essa função, né, da energia potencial em função das coordenadas das partículas, né, que podem ser átomos, moléculas, né, ou partículas, corpos rígidos, né, e o que a gente vai fazer é resolver numericamente a equação de Newton, né.
Então, nesse sentido, eu vou ter que justificar por que usar a equação de Newton, quando a gente sabe que as interações ocorrem em função, você pode escrever via mecânica quântica, né? Isso a gente vai descobrir, vai comentar na aula de hoje. E também, por que eu posso descrever meu sistema macroscópico, né? Quais seriam as estratégias numéricas para a gente poder estar acessando, né, nosso sistema sem precisar calcular, né, o número de Avogadro de átomos que você teria nesse sistema. Bom, a justificativa para isso, de novo, vem da amostragem, né, onde nossa média no ensemble ele é descrita pelas informações termodinâmicas da função partição, só que aqui a gente não vai acessar a função de partição diretamente, mas a gente vai usar a hipótese ergódica para acessar a propriedade de interesse. Então, nossa média temporal, né, ela vai ser igual à média do ensemble, e, portanto, eu consigo extrair as informações de interesse durante a simulação. Isso é uma alternativa, né, do ponto de vista determinístico, porque você vai conhecer a dinâmica e a posição de átomos, não só a posição, mas as velocidades, né, dos átomos e moléculas ao longo do tempo, né? Como a gente também teria um outro enfoque, que seria já pensando no método de Monte Carlo, né, onde agora a gente vai procurar pelas propriedades de transição entre os estados, né, e essas transições vão depender da diferença de energia, né, potencial entre aqueles estados, né? Então, se a depender de como for essa diferença de energia, a gente pode aplicar uma metodologia, um algoritmo, né, que é chamado algoritmo Metrópolis. Eu vou entrar em mais detalhes depois, que essencialmente é se essa diferença de energia é menor do que zero, negativa, ou seja, você está baixando a energia do sistema, então significa que a gente, toda a movimentação, né, toda a tentativa de mudar de estado é aceita, né? Entretanto, se ela for positiva, ou seja, sua energia aumenta, né, a gente vai jogar os dados, né, ou jogar a roleta, que seria obter um número randômico e verificar se esse número randômico entre 0 e 1 ele é menor ou igual à chamada probabilidade Boltzmann, né, que é determinada pela diferença de energia potencial e a temperatura que a gente teria no nosso sistema, né? Então, dessa forma, eu consigo amostrar para uma determinada condição a termodinâmica que eu estou impondo, né, com a vantagem que eu só estou calculando diferenças de energia, né? Então, não preciso calcular, por exemplo, as forças, como é o caso da dinâmica molecular, né? E, novamente, eu vou acessar as propriedades físicas a partir de uma média temporal, né? Só que aqui entenda que o tempo no Monte Carlo é uma sequência de eventos, né? Então, essencialmente, a partir dessa média sobre essa sequência, né, a gente consegue acessar o observável físico de interesse, né? Essa é a ideia por trás dos dois métodos, né, de poder fazer essa amostragem. Bom, então eu finalizei a aula passada introduzindo o que seria um fluxograma, né, do algoritmo da dinâmica molecular. Essencialmente, ela vai ter 5 partes. A primeira, que é você definir as posições e velocidades do meu sistema. Então, a gente aqui vai justificar e um pouquinho mais a fundo sobre essa questão, né? A segunda, que eu já introduzi, mas a gente vai agora também discutir mais sobre as forças, que esse aqui é o ingrediente principal na dinâmica molecular, em qualquer simulação molecular, no sentido que você precisa descrever, né, de uma forma acurada e rigorosa a interação entre átomos e moléculas, ou a interação de partículas, né? Isso é dada a partir da função da energia potencial, em termos das coordenadas atômicas, né, das coordenadas das partículas, né, e eu consigo calcular as forças a partir do gradiente dessa função da energia potencial, né? Bom, se eu tenho as forças, e agora eu posso fazer a evolução temporal, né, dessas partículas, né, que é essencialmente resolver a equação de Newton, né, ou a equação de movimento, né, ao longo do tempo, e para isso a gente vai escolher um determinado técnica, né, para resolver numericamente essa equação diferencial,
que vai ser, nesse caso aqui, a gente vai estar optando pelo cálculo de diferenças finitas, né? E, nesse sentido, eu vou precisar escolher um tempo característico, né, para fazer essa evolução temporal do meu sistema, né? Então, na discussão hoje, vamos ver como, de fato, né, iniciar esses cálculos, né, quais são as estratégias para a gente obter essas forças que vão estar atuando sobre cada um dos átomos, e também, né, talvez amanhã a gente vai discutir sobre os métodos para poder fazer a evolução temporal das equações de movimento, né? E, finalmente, uma vez que eu tenho as posições, velocidades, as propriedades físicas, né, eu vou estar guardando essas propriedades e fazer, em seguida, né, obter as propriedades físicas de fato, né? Então, vai ser uma média sobre todas as trajetórias, né, e configurações que a gente coletou ao longo, né, desse processo da dinâmica molecular, né? Para finalizar, dado um tempo de escolha, e a gente vai discutir sobre quem são os limites aí desse tempo para esse sistema, tá? Então, essa aqui é a ideia por trás da dinâmica molecular, né? Essencialmente, do ponto de vista de entender ela, é relativamente fácil, né? A gente só sugere posições e velocidades, calcula as forças, né, a partir da função, que é a energia potencial, faz a evolução temporal das posições e velocidades, né, e vai guardando as propriedades físicas, observáveis físicas de nosso interesse. Isso é feito milhões de vezes, bilhões de vezes, né, dependendo da capacidade computacional e do sistema, né, que a gente vai estar interessado, e do fenômeno, né, que a gente vai estar interessado em simular, tá? Então, o que eu vou fazer hoje, né, é continuar sobre cada uma dessas caixinhas aqui, e a gente vai discutir em detalhes o que é que essas funções ou essas rotinas vão estar fazendo, tá? Bom, então, eu vou começar com as forças, né, como iniciado na aula passada, né? Só lembrando aqui uma visão mais clássica, né, de como se imaginava que seriam essas interações. E aqui a gente vai ter uma visão mais moderna, né, que é do ponto de vista de mecânica quântica, onde eu vou estar olhando para a densidade de carga, né, que é calculada via um cálculo de primeiros princípios. Então, a gente vai fazer uma figura muito parecida com essa, né, durante a nossa atividade de cálculo de primeiros princípios, e eu acho que a beleza aqui é acessar, né, como são as ligações químicas, né? Então, você, de fato, visualiza, né, como é que é o compartilhamento de elétrons ou movimentação, né, de elétrons naquele sistema e com uma estrutura eletrônica por trás, né, de cada um desses materiais. Lembrando que aqui a única variável que a gente vai estar incluindo, né, é o número atômico e o número de elétrons, né? Então, você tem um poder de predição muito grande, né? Bom, então, só relembrando, né, o que é que vai ser o nosso principal ingrediente aqui na discussão da simulação atomística, é exatamente ser capaz de descrever essas interações, né? O termo eu estou exagerando em termos de chamar ligação, que não necessariamente ele envolve a ligação química, mas a interação, sim, desses materiais em escala atômica, né? E isso pode acontecer de duas formas. Uma via mecânica quântica, que a gente vai calcular a energia total em função da estrutura, então, dadas as posições atômicas, ou dos núcleos, né, eu consigo obter quem é essa energia total. E se eu conheço a energia total, todas as outras propriedades físicas vão variar, vão depender dela, né? Então, diferenças da energia total vão te dar, né, uma série de propriedades de interesse que nos permite ter um poder mais de predição, né? Um outro lado seria usar os potenciais efetivos, que a gente vai usar e abusar desses potenciais, né, que nada mais são do que funções analíticas, onde você consegue, de alguma forma, capturar como é a dinâmica e como é que é a interação entre esses átomos e moléculas. Isso em função, seja da distância, seja da geometria do meu sistema, né? Então, o que eu tenho na prática, né, você pode ter uma visão bem mais simplista do que seria esse potencial. Então, a gente tem um potencial em função da distância. Então, imagine que você tem dois átomos, né, eles estão bem distantes um do outro, então essa energia seria zero,
eu vou estar trazendo eles próximos, né? Você vai aparecer um potencial atrativo, né? E quando eles ficam muito próximos, você começa a observar um potencial repulsivo, né? Isso aqui é uma descrição entre dois átomos, por exemplo, duas partículas. Mas você pode ter toda a superfície da energia potencial, né? Então, conhecer essa energia, essa superfície de energia potencial, me permite obter algumas propriedades termodinâmicas, entropia, a energia livre do sistema, bem como estados de mínimo local ou mínimo global, né, e as barreiras de energia que podem estar, que poderiam, né, estar controlando, do ponto de vista cinético, alguns desses processos, né. Então, nosso primeiro problema na dinâmica molecular, e aí eu queria que vocês apreciassem esse desafio, que é exatamente obter, né, ter um potencial que possa descrever essas interações, mas que ele seja rigoroso o suficiente, né, para capturar a física do problema, a física daquele sistema, bem como computacionalmente, né, ser relativamente fácil de ser calculado, né, do ponto de vista do custo computacional mesmo. Então, esse balanço é algo que também norteia muito das escolhas de qual potencial, qual sistema a gente vai estar utilizando, né? Bom, o ideal é sempre a gente ir na direção do chamado cálculo de primeiros princípios, né? E nada mais é do que resolver a equação de Schrödinger, né, em função do tempo. Aqui, nesse curso, a gente vai ter um olhar do ponto de vista da teoria do funcional da densidade, né? Deu prêmio Nobel o Walter Kohn em 99, né? E a gente vai usar uma série de códigos, nesse caso aqui vai ser o ponto expresso, que é um código livre, né, e gratuito, sendo que você tem vários outros códigos disponíveis na comunidade, né? Bom, a grande vantagem desses cálculos, acho que eu volto a realçar, você está fazendo de primeiros princípios, ou seja, você não está incluindo nenhuma informação experimental a priori, né? E eu consigo prever o que vai acontecer, né? Então, você ganha um poder de predibilidade fantástico, né? Então, dada a composição, você só entra os números atômicos e o número de elétrons, né? Eu vou resolver a equação de Schrödinger para diferentes estruturas, inclusive nesse exercício a gente consegue prever quais estruturas o material vai ter, mesmo um material que ainda não exista na natureza, né? Então isso é uma coisa muito importante, porque você já vai não só prever a estabilidade desse material, mas também prever como é que é a estrutura dele, né? Que vai ajudar muito no processo de procura, né, e no processo de síntese, né, desses materiais. Bem como, se eu conheço as estruturas de menor energia, eu consigo obter, então, algumas propriedades, termodinâmica, cinética, estrutura eletrônica, parte mecânica da resposta elástica, né, daquele material, volume, densidade, né, tudo isso apenas colocando o número atômico e o número de elétrons. O problema todo, de novo, é que resolver essa equação do ponto de vista numérico, ela é bastante cara, né? Então, para isso a gente vai fazer um balanço entre como está levando, né, e podendo obter essas informações. Tá? Bom, então, dentro desse espírito, né, a primeira coisa que a primeira aproximação que vamos fazer, né, vai ser a chamada aproximação de Bohr-Oppenheimer, né? Tem uma história engraçada que não é engraçada, mas o Bohr, ele conta, né, que quando o Oppenheimer visitou ele na Europa, isso um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né, Oppenheimer, para quem não se lembra, foi quem chefiou, né, o projeto Manhattan, né, que acabou produzindo a bomba atômica, né, e o Bohr, ele foi da Europa para os Estados Unidos, né, a convite de Oppenheimer, mas antes do Oppenheimer passou um tempo lá com Bohr, e ele disse que o Bohr, depois daquele estágio, né, ele trouxe muito mais problemas, ele abriu como uma caixa de Pandora por conta dessa aproximação aí, né, que ele saiu da Europa, né, deixando uma verdadeira bomba na mão do Bohr. Né. Que seria essa aproximação, né? Essa aproximação é relativamente simples. O problema todo, para resolver aquela equação, né, a equação de Schrödinger, né, você envolve tanto as coordenadas dos núcleos,
quanto as coordenadas eletrônicas, né? Então, você vai caracterizar o teu sistema a partir de uma função de onda, que é a combinação das duas, das funções de ondas eletrônicas e dos núcleos. Entretanto, se você pensa num problema de muitos corpos, essa função de onda ela está altamente correlacionada, né? O que o Born e o Oppenheimer, essa aproximação diz é que, dado a diferença de massas entre os elétrons e os núcleos, né, eu vou poder fazer um desacoplamento entre os graus de liberdade eletrônico e nuclear. O que é que significa isso? Significa que eu posso tratar o problema, né, de uma forma independente. Eu primeiro resolvo o meu problema eletrônico, né, para uma determinada configuração nuclear, e depois eu resolvo o problema nuclear, já que eu já conheço quem são as forças que estão atuando sobre eles, né. Então, dessa forma, você fazer esse desacoplamento, né, ele facilita muito na solução da equação de Schrödinger do sistema, né, e o nosso problema agora vira essencialmente um problema de resolver a função de onda eletrônica, né, para uma dada configuração dos núcleos, né. É bom lembrar que, obviamente, essa aproximação ela tem limites, né, quando você tem, ou em muitas altas temperaturas, muito baixas temperaturas, ou quando você tem excitações muito longas, né, esse acoplamento entre o elétron e os elétrons e os núcleos, né, não pode ser mais feito, né, e a gente vai precisar de outras estratégias para poder estar atuando. Então, do ponto de vista da física dos materiais, 99,9% dos casos, né, a gente satisfaz, né, a condição de Born-Oppenheimer. Né? Então, a gente vai já partir dessa condição. Né? A ideia é simples, você desacopla os graus de liberdades eletrônicos e nucleares. Bom, o que eu preciso agora, né, agora que eu consigo tratar o meu problema do ponto de vista eletrônico e do ponto de vista nuclear, né, em seguida do ponto de vista dos núcleos, né, e aí, dessa forma, poder representar as interações atômicas, né, em moleculares, o que eu preciso agora é escolher em qual nível, né, eu vou estar realizando essa descrição. Né. Então, é muito importante, né, nessa escolha, a gente ter a capacidade, né, eu já respondo a sua pergunta, Laura, a gente ter essa capacidade de poder, o meu modelo, ser capaz de descrever, né, a química, a física daquele material, daquele fenômeno. Né. Bom, o Lauro pergunta o quão bom é a aproximação, né, ele deve estar se referindo à aproximação de Born-Oppenheimer, quando apenas o estado fundamental descreve bem as energias do sistema. Bom, talvez não tenha ficado claro na minha explicação, né, mas aqui a gente vai estar sempre procurando pelo estado, você estaria no estado fundamental. Então, nesse sentido, né, que seria o mínimo dentro daquele mínimo de energia, ou melhor, é a energia, né, cuja, né, é o conjunto de funções de ondas que vai minimizar aquela energia para aquele conjunto, né, de coordenadas nucleares. Né. Então, nesse sentido, né, você fazer esse desacoplamento, né, ela não vai estar afetando, né, diretamente as altas energias do sistema. Né. A gente tem os altos valores tanto eletrônico quanto no nuclear. Né. Então, a gente obtém um eletrônico para uma determinada configuração nuclear. Né. Depois, em função disso, você consegue obter quem é a função de onda dos núcleos, e você pode fazer a evolução temporal daquela função de onda dos núcleos, né, e vai envolver de novo a parte eletrônica. Tá? Se não ficou, se eu acabei não... Então, Lauro, se você puder refazer sua pergunta, pode abrir o microfone e perguntar. Eu acho que, na verdade, para mim não ficou muito claro o que é essa aproximação. O que são exatamente? Você está falando de função de onda eletrônica ou função de onda dos núcleos? Isso vai ficar mais claro quando eu tratar da parte de cálculo de primeiros princípios, né, essencialmente, mas se você está olhando o problema do ponto de vista quântico, né, o que a gente precisa para resolver o nosso problema quântico é obter as funções de onda que descreve aquele sistema. Tá? Da mesma forma,
quiser obter as propriedades do sistema clássico, eu vou estar olhando para as posições e para as velocidades daquele sistema, né? Aqui, nesse caso, eu vou estar obtendo as funções de onda. Tudo bem? Ok. O nosso objetivo-alvo na solução da equação de Schrödinger é obter a energia e a função de onda. Os altos valores, a energia, e os altos vetores, né, as funções de onda. Então, se eu agora... Quem é o meu problema? O meu problema envolve os elétrons e os núcleos. Correto? Então, eu vou ter a função de onda que vão descrever os elétrons, a função de onda eletrônica, e eu vou ter a função de onda que vai me descrever os núcleos, a função de onda nuclear. Tá? Se eu tenho um problema de muitos corpos, isso implica que eu vou ter uma função de onda que vai descrever o sistema como um todo, elétrons e núcleos. Tá? O que a aproximação de Bohr-Oppenheimer diz é que, pelo fato, né, as massas dos elétrons serem muito menor do que as massas dos núcleos, eu consigo desacoplar a minha função de onda eletrônica da função de onda nuclear, ou seja, né, eu primeiro posso resolver essencialmente a função de onda eletrônica para um dado conjunto de coordenadas nucleares, né, e se eu tenho essa solução, depois eu posso obter minha função de onda nuclear. E com isso eu consigo obter minha função de onda total do sistema. Então, é dessa forma que a gente está considerando essa aproximação. Não sei se ficou mais claro para você agora. Ok, sim, ficou. Tá, obrigado, professor. Então, a ideia é que, de fato, isso depois a gente vai fazer, vamos fazer esse exercício na prática, né? Que é obter quem seria a minha função de onda total, né? Levando em conta que eu vou primeiro calcular a minha função de onda eletrônica para um determinado conjunto, né, de coordenadas nucleares. Você vê que é um problema já de cara, um problema de muitos corpos, né, e é onde a gente começa a ter que fazer algumas aproximações. A primeira delas é essa, que a gente consegue separar, né, os graus de liberdades eletrônicos dos nucleares. Bom, se eu tenho... isso aqui seria o primeiro passo, né, dentro dessa descrição, né, e aí voltando àquela discussão sobre os modelos de energia, que eu preciso agora maneiras de como está descrevendo como é que é a interação entre esses átomos, né, entre essas moléculas, seja do ponto de vista eletrônico, seja do ponto de vista atômico. Né? E aí a gente tem uma infinidade de opções. Né? Então, por isso que é bom mostrar primeiro aqui o menu, né, de opções que teríamos. Né? A primeira, que são chamados modelos empíricos, né? Então, a gente vai ter uma forma funcional, ou seja, vai ter uma expressão matemática, né, que a gente vai estar incluindo ou alguns parâmetros, né, de onde vem esses parâmetros, ou de dados experimentais, ou eles são calculados. Né? Eu vou mostrar um caso como desse tipo. Né? A gente vai usar isso na prática amanhã. Né? E a gente tem várias possibilidades. Uma primeira é chamada potencial de pares. Esse nome pares significa que você vai estar considerando átomo par a par. Né? Então, um átomo interagindo com o segundo, terceiro, quarto, assim por diante, e depois esse segundo interagindo com todo mundo, né? Mas vai ser par a par. Né? Outros são potenciais chamados de muitos corpos, ou seja, ele envolve, né, o ambiente químico da qual aquele átomo está sofrendo, está sobre aquela condição, bem como teorias de campo efetivo, né, que essencialmente você considera como se você tivesse um campo que estaria atuando sobre uma determinada partícula ou um determinado átomo. Tá? Esses modelos empíricos, né, ele vai nos fornecer a energia em função das coordenadas. Né? Então, se eu conheço as coordenadas, eu determino a energia do sistema. Se eu conheço a energia do sistema, então eu posso obter várias propriedades físicas daquele sistema. Né? Bom, isso é um olhar, né, que seria um modelo empírico. Um segundo olhar seria, como eu havia comentado, resolver nosso problema do ponto de vista da mecânica quântica. Né? E a gente vai partir da equação de Schrödinger, a gente vai ver isso no início de outubro, né? E a gente vai resolver essa equação de Schrödinger a partir de algumas aproximações. Dentre elas é a aproximação de Bohr-Oppenheimer. Né? Bom,
Você tem vários níveis também de maneira de como está fazendo essa descrição ou resolvendo essa equação, né? Seja por métodos que são chamados de química quântica, né? Tipo Rutherford, a teoria do funcional da densidade, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui, ou o chamado Monte Carlo quântico, né? A grande vantagem desses métodos é a possibilidade da gente acessar o comportamento eletrônico, né? Aqui a gente vai acessar apenas o comportamento atômico, né? E entre esses dois mundos, a gente ainda tem um outro caminho, né? Outras alternativas, né? Que são chamados modelos semi-empíricos, né? E da família do type bind, né? Ou da família do chamado MINDO, ZINDO, SINDO, né? Como você queira, né? Que são das famílias dos eles chamam de neglected differential overlap, né, que é mais o pessoal da química que adora esse tipo de enfoque, né. A vantagem nessa família aqui é o fato da gente acessar a energia e a estrutura eletrônica, tá? Então, dessa forma, note que você tem muitas diversidade de situações, né, e entra o nosso olhar que é bom, e agora, né? Qual que é a vantagem de um em relação ao outro, né? O que é que eu ganho, o que é que eu perco, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, né? E eu vou mostrar para vocês pelo menos duas formas, né, de estar fazendo essa escolha de uma maneira mais assertiva, né? Tudo vai ter a ver com que tipo de fenômeno você quer descrever, né? E também do poder computacional que você detém em mãos, né? Então, se eu vou nesse sentido, né, ou seja, desde métodos de mecânica quântica, passando pelos modelos semi-empíricos ou modelos empíricos, tem um aumento de velocidade de processamento. O que significa isso? Que o cálculo usando a mecânica quântica ele é muito mais caro computacionalmente que um modelo empírico, né? Ele pode ser bem mais para o mesmo número de átomos, né? Ou para o mesmo tipo de descrição que você queira dar, né? Então, só para você ter uma ideia, usualmente, um cálculo de mecânica, usando o cálculo de primeiros princípios, isso aqui pode levar algo da ordem de horas, né? Dias ou meses, né? Esse cálculo semi-empírico, ele também vai um pouco nessa linha, horas, dias, né? O cálculo da dinâmica molecular, você está falando já de minutos, né, para fazer o cálculo inteiro, minutos, horas. Então, você vê que faz uma diferença brutal, né, sobre que tipo de cálculo, que tipo de metodologia você vai estar usando, mas também é bom lembrar que quanto mais rigoroso for o teu método, você ganha em outro sentido, né, que é você aumentar a transferabilidade, né, no sentido que se alguma coisa nova vai ter que acontecer, por exemplo, uma reação química, né, você necessariamente vai ter que descrever algo, né, ou usando diretamente mecânica quântica, ou que capture, né, aqueles estudos, um comportamento, né, quântico. Então, essa escolha, né, a pergunta que você pode fazer, qual o melhor, isso vai depender do tipo de problema, do tipo de material, né, e do teu poder computacional que você tem, né? Então, só fazendo uma ponte com os projetos, né, que foram sugeridos, então, alguns deles, você necessariamente tem que ter um olhar de mecânica quântica, né, por exemplo, catálise, né, e outros sistemas. Outros, você pode ter um olhar bem mais empírico, né, que seria, por exemplo, o transporte dos íons, né, nas nanoestruturas, né, a parte de dessalinização, né? Então, a depender do teu problema, né, você vai fazer essa escolha de uma forma mais assertiva, tá? Mas só para mostrar para vocês que, de fato, tem uma variedade de opções, né, e essa escolha vai depender desses três fatores, né? Poder computacional, o tipo de sistema e fenômeno que você está estudando, gostaria de estudar, né, e a questão da transferabilidade, né, o quanto que coisas novas podem estar aparecendo, né, em função de ou reações químicas ou rearranjos eletrônicos, né. Essa aqui é a família, né, várias dentro das famílias que a gente teria para ter os modelos de energia, né.
E aí eu vou trazer aqui uma curiosidade histórica, né? Um dos meus heróis na ciência, na física, é o Richard Feynman, né? Não sei se vocês... ele tem uma série de autobiografias, histórias, né? Biografias muito interessantes, né? Ele captura bem o espírito do Feynman, e aqui tem uma foto dele com o Dirac, né? E eu queria chamar a atenção disso, porque dentro desses modelos de energia, um dos primeiros artigos que, de fato, olhou como as forças, quem seriam essas forças em moléculas, foi o artigo que foi o artigo de tese de doutorado do Feynman, né? Ele fez o doutorado dele na MIT, né? Isso em 1939, e esse artigo é super interessante, né? Eu vou até mostrar aqui, eu tinha baixado ele. Ele nada mais é do que 3 páginas e um pouquinho aqui, né? Mas, de fato, revolucionou toda a maneira como a gente calcula forças, né? E o artigo dele mostra já de cara, né, essa elegância e essa sagacidade do Feynman, né? Então, pelo título, você vê altamente audacioso, né? Forças em moléculas, poxa, né? Tem um universo inteiro aí para estar discutindo sobre isso. Mas ele, nessa tese, né, a tese do doutorado dele, ele chegou no algo que é essencial aqui. A primeira é que ele vai, se você olhar bem o resumo, né, ele essencialmente encontra uma maneira de obter a força sobre os núcleos, né, onde, essencialmente, ele vai olhar apenas para a força eletrostática, que é uma força clássica, né? Onde a justificativa que ele vai dar é que ele consegue obter essa força, né, se ele conhece a distribuição de cargas eletrônicas. Então, ele tá, note, não é apenas olhar do ponto de vista de eletromagnetismo, né, com cargas pontuais, mas você está trabalhando sobre as forças e você está atuando sobre as moléculas, né, ou seja, todos os átomos que compõem aquele sistema, né? E aí essa foi a grande sacada do Feynman, né, o que nos permitiu, nesse artigo, ele escreve isso, né, que eu consigo resolver agora parte dos problemas da equação de Schrödinger, né, desde que eu conheça a distribuição espacial eletrônica, né, e se eu conheço isso, uma estratégia simples de eletrostática me permite obter as forças que estão atuando sobre aqueles átomos, né, ou aqueles núcleos, né? E pronto, né, física atômica molecular toda nesse resumo aí. Essencialmente, eu vou voltar a esse teorema, né, mas você vê a elegância aqui do Feynman. Aqui é a equação de Schrödinger, né, onde a gente vai fazer uma perturbação no sistema, né, e eu vou estar olhando para a primeira derivada do estado da energia, do estado fundamental, né, desse hamiltoniano, né. E se eu conheço, né, isso aqui, ou seja, se eu conheço quem vai ser a densidade eletrônica, né, eu consigo obter quem são as forças que vão estar atuando sobre aquele sistema. É como se eu tivesse agora, esse meu lambda vai ser as minhas posições atômicas, né, posições dos núcleos, né. Então, consigo determinar conjunto de funções de onda, né, bem como, né, essa derivada, se esse lambda for igual às coordenadas, né, espaciais, eu consigo obter as forças, né, que é exatamente isso. Então, tudo que a gente precisa aqui, a partir de agora, né, vai ser isso. Massa vezes aceleração, a equação de Newton, um olhar bem clássico, né, ou esse teorema, que é o chamado teorema de Helmholtz-Feynman, que a gente vai discutir depois mais em detalhes, né, que me permite obter as forças que vão estar atuando sobre os núcleos, desde que eu conheça a distribuição dos elétrons, a distribuição espacial dos elétrons, né? Então, é essa, nada mais, nada menos, né, de tudo que a gente precisa para fazer a nossa simulação atomística, tá? Então, equação de Newton, né, e a partir do teorema de Helmholtz-Feynman a gente obtém, né, e a solução da equação de Schrödinger, a gente vai obter as forças que vão estar atuando sobre aquele meu sistema. Bom, como é que eu agora vou conciliar Schrödinger com Newton? Como é que eu posso justificar para vocês que a gente pode usar as equações de Newton
para descrever, né, o movimento de partículas, né, da qual você tem uma descrição quântica. Né? Então, tem várias estratégias, né, eu vou chamar a atenção de duas delas. Uma que a gente vai também estar atuando, né, no laboratório, então, fazendo spoiler aqui do que vai estar vindo, que seria a nossa capacidade de procurar funções, né, analíticas, que, de alguma forma, vão capturar a dinâmica de primeiros princípios. Né? O que significa capturar a dinâmica? Significa que eu vou conhecer as forças. Né? Então, se eu conheço as forças, essas forças dessa minha função é igual às forças ou muito próximas das forças que eu obtenho, né, a partir do teorema de Helmholtz-Feynman, as forças do cálculo de primeiros princípios, então eu vou ter um potencial que vai me descrever a minha dinâmica como se fosse uma dinâmica quântica, só que eu estou usando uma função clássica. Né? Isso é uma visão anos 90, 2000. Né? Uma visão mais moderna, hoje em dia, é usar a combinação entre cálculo de primeiros princípios, né, aqui dentro da teoria do funcional da densidade, e os métodos de aprendizagem de máquina, né, que estão sendo introduzidos agora. Então, essencialmente, a gente agora não precisa mais calcular diretamente, né, várias dessas forças. Né? O que a gente vai fazer dentro do meu conjunto de cálculos da teoria do funcional da densidade, né, procurar por características ou sistemas, né, maneiras de você estar descrevendo aquelas interações, aquelas forças, e criar um modelo de aprendizagem de máquina que vai capturar o que eu tenho em termos das forças para diferentes configurações atômicas. E, no final das contas, eu vou ter um modelo que vai me descrever, né, esse campo de força. Né? Então, note a diferença desse caso para esse. Né? Nesse caso, eu tento recuperar a dinâmica, né, a partir de uma descrição de primeiros princípios, com uma função que me descreve essas forças, né, para um determinado ponto de posições. Nesse caso aqui, eu vou criar um modelo, né, da qual, essencialmente, ele não precisa capturar a física do sistema, né, do ponto de vista da descrição, mas ele precisa ter uma função que vai me descrever para um determinado conjunto de configurações se essas forças podem ser descritas como é descrita com o cálculo de primeiros princípios. A gente vai fazer um exercício usando ambas as estratégias, né, para vocês verem a diferença entre uma e outra. Então, recentemente que eu digo assim, coisa de 1 ano, 2 anos, né, houve uma verdadeira explosão assim, na área de estar procurando modelos que, de fato, capturem, né, melhor esse tipo de interação. Né. A vantagem, aqui antes demorava minutos, né, aqui demora milissegundos para você obter essas forças, desde que, obviamente, né, estejam bem correlacionados, o teu modelo capture bem o que você teria no cálculo de primeiros princípios. Né. Bom, dito isso, né, a gente temos estratégias para obter essas interações, né, das forças, e agora eu preciso comentar sobre as limitações da dinâmica molecular. Né. Então, eu preciso justificar, então, por que, em alguns casos, a gente vai poder usar ou não, né, e por que eu posso fazer um tratamento, do ponto de vista clássico, dessas interações. Né. Bom, o primeiro ponto a chamar a atenção é que, na dinâmica molecular, a gente vai estar fazendo uma descrição clássica das interações, da interação interatômica. Né. O que significa isso? Significa que os elétrons eles não vão estar explicitamente presentes. Né. Eu lembro muito bem de uma escola de estrutura eletrônica, né, onde, acho que o professor José Roque da Silva, né, que é do IFUSP, e atual diretor do CNPEM, né, ele, que compõe o laboratório de Louis Synchrotron, faz parte, né, ele dizia que os elétrons aqui estão em espírito, né, no sentido que você não está colocando explicitamente, né, mas, de alguma forma, a interação que esses elétrons estarão atuando sobre os núcleos, ela vai ser descrita. Né? E a segunda parte dessa descrição clássica
é que essa chamada superfície de energia potencial, né, pode parecer algo abstrato, mas essencialmente todas as energias possíveis para o meu sistema, quando eu estiver variando as coordenadas, né, ela pode ser aproximada por uma função analítica que vai me dar a energia potencial em função das coordenadas, né, uma figura dessa forma, né, eu posso estar varrendo para diferentes coordenadas, ver que a energia é entre dois átomos, né. Então, se eu conheço essa função, a minha força nada mais é do que o gradiente dessa superfície de energia potencial, ou seja, aquela expressão que eu havia colocado, que tem na equação de Newton, né? O gradiente da energia potencial para um determinado conjunto de coordenadas, né? Então, as minhas forças, elas podem ser obtidas a partir dessa definição, né? Lembrando que aqui os elétrons não vão estar explicitamente presentes, né? Mas você consegue capturar ou colocar essas informações eletrônicas quando você faz esse mapeamento, né, via cálculo de primeiros princípios ou via, por exemplo, hoje em dia, usando modelos de aprendizado de máquina. Tá? Bom, primeira aproximação. Né? A pergunta agora é, em dinâmica clássica, né, molecular clássica, o que a gente vai fazer, essencialmente, é substituir essa equação de Schrödinger, que é o que a gente usa para descrever os núcleos, né? E a gente vai substituir pela equação de Newton. Então, mas espera aí, eu aprendi que, de fato, para fazer essa descrição do meu sistema, né, se eu estou falando de átomos e moléculas, eu preciso ir para a mecânica quântica. Né? Bom, isso em parte. Né? A pergunta é quão boa é essa aproximação. Né? Então, você fazer essa mudança de uma descrição das equações de movimento dos núcleos, né? Então, ótica que eu estou olhando para os núcleos, não estou falando dos elétrons. Dos núcleos, substituindo, né, a equação de Schrödinger pela equação de Newton, né? Isso se deve pelo fato de a gente precisa, para responder essa pergunta, a gente precisa saber quando os efeitos quânticos vão ser importantes, ou vão aparecer, quando eu estiver tratando dos núcleos. Note que com as elétrons eu vou estar sempre fazendo esse tratamento quântico, né? Mas com os núcleos, quando é que de fato os problemas, os efeitos quânticos vão estar aparecendo, né? E para isso, uma maneira de você verificar é usar o comprimento de onda de de Broglie, né, para identificar se esses efeitos quânticos são relevantes ou não, né? Então, para quem ainda não viu ou não se recorda, esse comprimento de onda de de Broglie, ele vai depender de alguns fatores, né, numéricos, então 2π, e algumas constantes universais, né, como o caso da constante de Planck e a constante de Boltzmann, né, bem como duas propriedades físicas do sistema, a massa e a temperatura. Né. Então, note, quando é que esses efeitos quânticos vão ser relevantes? Exatamente quando, né, para uma determinada massa ou temperatura, né, do meu sistema, que o meu sistema vai estar, a natureza dele, né, ou da condição da qual ele vai estar sendo imposto, né, esse comprimento de onda vai ser dessa ordem. Né. Então, uma das formas da gente verificar isso, né, só para vocês terem uma ideia, se eu considerar, por exemplo, a temperatura de 300 Kelvin, né, o meu comprimento de onda para um átomo de hidrogênio é da ordem de 1 angstrom, ou seja, mais ou menos da ordem, né, da distância interatômica, né, da distância entre os núcleos. Né. Se eu vou aumentando em massa, esse comprimento de onda de de Broglie ele vai diminuindo, né, ou seja, os efeitos quânticos para sistemas de massas maiores, né, ele acaba sendo menos relevante. Né. Então, portanto, em grande parte dos problemas, a gente pode, sim, né, tratar os núcleos como partículas clássicas. Não estou dizendo que os elétrons vão ser tratados classicamente, né? A gente vai estar fazendo a discussão quântica dos elétrons, mas os núcleos eu vou tratar como uma partícula clássica, né? E aí tem casos, né, se você pegar em termos de distâncias típicas entre os núcleos, nos materiais de nosso interesse, né, é onde, de fato, na maior parte das vezes,
essa aproximação, ela está ok, né? Então, se você quiser fazer a descrição dos efeitos quânticos sobre os núcleos, né? Tem outras metodologias que a gente pode aplicar, por exemplo, a teoria de caminho, né? E esses efeitos vão ser importantes quando você estiver tratando principalmente de átomos mais leves, como o hidrogênio, o hélio e o neônio, né? Ou de temperaturas muito, muito altas, né? É onde esse efeito acaba sendo importante. Né? Desculpa, temperaturas muito, muito baixas, né? Porque aí é onde esse comprimento de onda de de Broglie, né? Os efeitos quânticos acabam sendo relevantes para a nossa descrição. Então, essa é a justificativa. Eu posso usar a equação de Newton para descrever a dinâmica dos meus núcleos, né? Então, vou tratar os núcleos como partículas clássicas, né? Mas as forças da quais os elétrons vão estar atuando sobre os núcleos, ele vem do teorema de Raman-Feynman, então ele tem de natureza quântica. Né? Então, nesse sentido, né, se alguém tiver alguma pergunta desse momento, que eu vou entrar agora numa descrição de quem são esses potenciais clássicos, né? Então, a partir desse momento, né, no curso, a gente vai usar os núcleos como partículas clássicas, né, apesar das forças podem vir de origem quântica. Né? Essa que é a ideia. E a gente consegue justificar isso em função, né, de quando esses efeitos quânticos vão ser relevantes, né, para o meu sistema. Né? Então, dessa forma, eu posso seguir tranquilo, que eu não estou enganando vocês, né, estou usando a descrição, fazendo a aproximação relativamente forte, né, mas é justificável, que a gente vai resolver as equações de Newton, né, para os núcleos. Tá? Bom, agora eu preciso descrever como é que esses núcleos interagem entre si. Né? E aí a gente volta de novo uma série de possibilidades em termos desses modelos empíricos da energia, se eu não estiver calculando explicitamente com mecânica quântica. Né? A gente pode ter potenciais de pares, pode ter diferentes modelos empíricos, né? Potenciais de muitos corpos, funções funcionais de pares, que eu vou comentar daqui a pouco, né? E potenciais que vão depender do ambiente químico, ou seja, se você tem um átomo, ele está circundado por 5 átomos, né? 5 outros átomos, ele vai ter uma energia. Se aparece um sexto, quer dizer, mudou a configuração eletrônica dele, então eu vou ter que ser capaz de ter uma função que capture essas mudanças, né? Ou se eu tenho uma transição de fase, onde o meu sistema antes ele era tetracoordenado, ou seja, tinha 4 ligações, ele passa a ter 6 ligações. Né? Então, quer dizer que alguma coisa mudou do ponto de vista eletrônico, né? E esse meu potencial, mesmo que os elétrons não estejam sendo considerados explicitamente, ele vai ter que ser capaz de capturar essas mudanças. Né? Esse é o nosso desafio. Né? Bom, então o que eu vou tratar aqui é mais as formas típicas desses potenciais, né? Entender a questão das escolhas, né? E a gente vai tentar olhar mais para entender a física por trás do que, de fato, os parâmetros. Né? Os parâmetros a gente vai explorar numa outra atividade, que é quando a gente for aplicar, por exemplo, modelos de aprendizagem de máquina. Tá? Bom, quem são esses potenciais? Né? Aqui eu descrevo de uma maneira bem ampla, né, alguns deles. Eu vou voltar depois a descrever com mais detalhes, né? Mas imagine que você queira construir um modelo mecânico molecular, né? Um modelo molecular mecânico do meu problema. Então, as primeiras interações que eu vou estar incluindo, né? Imagine que eu tenho uma ligação química, né? Então, esses meus 2 átomos, eles estão ligados quimicamente, né? E o que a gente vai estar propondo é um potencial. Olha a cara dele, né? Ele tem a cara de um oscilador harmônico, né? Então, ele tem uma constante de força, né? E esse potencial, ele vai estar, né, oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, esse B0. Essencialmente, vai estar me dizendo essa ligação química. Né? Então, vou escrever uma ligação química
a partir de um potencial do tipo πx² sobre 2, né? E ele é periódico, né, em função da distância, onde eu tenho uma distância de equilíbrio aqui. Então, toda vez que essa ligação química ela sair dessa posição de equilíbrio, ou seja, se eu tentar esticar essa ligação, significa que eu estou indo nessa direção, né? Então, minha energia aumenta, né? Se eu tentar comprimir essa ligação, significa que minha energia também vai estar aumentando, né? Então, da maneira como a gente está descrevendo essa ligação química, né, ela vai estar sempre procurando essa ligação, a posição de equilíbrio, né? Ela pode estar em outras posições, mas já aí você paga um preço por estar, né, comprimindo ou alongando, né, essa ligação química. Da mesma forma, eu posso ter, como na molécula de água, né, eu posso ter um sistema onde eu tenho um ângulo entre essas ligações. E é o que eu vou fazer um potencial também do tipo harmônico. Você pode incluir a harmonicidade também, se quiser, né, que seria o caso mais simples, onde você teria um ângulo de equilíbrio, né, que vai me descrever exatamente essa ligação, né? Então, se você comprime esse ângulo, sua energia também aumenta, né? Como também se você tentar estender esse ângulo, né, sua energia também vai aumentar, né? E aí, dessa forma, eu estou descrevendo a ligação, estou descrevendo o ângulo entre essas ligações, como eu posso descrever também um ângulo que é chamado de torção, que essencialmente, se eu tenho essa situação, né, esse ângulo que é formado por esse átomo e esse, né, ele pode rodar e ele volta, né, à posição original. Então, é uma função periódica em função do ângulo, né, e ela vai ter uma cara, né, do tipo oscilador, né, onde você tem a função periódica, como a gente está observando aqui, né, e esse ângulo tem uma certa energia, né. Bom, isso aqui são graus de liberdade chamados intramoleculares. Por que intramolecular? Você está descrevendo exatamente interações que estão ocorrendo dentro da molécula, né, ou seja, que compõem a molécula, né. Bem como eu posso também ver interações entre átomos que estão fora em diferentes moléculas, né? E para isso a gente vai ter potenciais que são não ligantes, né? Eu vou discutir rapidinho sobre eles, rapidinho não, assim, a nossa essência do nosso problema vai ser essa descrição, né? E as chamadas, e a ligação eletrostática, né? Porque cada átomo aqui, ele vai ter uma carga associada a ele, né? Então, dessa forma, essa carga também vai estar vendo as outras cargas dos demais átomos, e você tem um potencial coulombico que vai estar aparecendo, uma interação eletrostática, né, que vai estar aparecendo no meu sistema. Então, a minha energia ela vai ser dada pela soma de todas essas interações, né? Então, se eu tenho 1 bilhão de átomos no meu sistema, né, eu vou ter que olhar a interação de um átomo com todos os demais do sistema, né? Então, onde começa a surgir a gente vai usar algumas estratégias, né, para tentar tornar esse cálculo mais leve e, portanto, mas ainda assim acurado o suficiente, né? Então, é dessa forma que, mesmo para situações complexas, por exemplo, o DNA ou qualquer uma molécula muito mais com um peso molecular alto, né, um surfactante, um asfalteno, né, ou sistemas amorfos, você consegue, né, lipídios, assim, mesmo o coronavírus, né, então você consegue, se eu conheço as posições de cada um dos átomos, né, e conheço como é que é a estrutura interna desse sistema, né, a gente vai poder fazer uma descrição dele usando essas funções efetivas, né, que me permitem, a partir desses somatórios, obter a energia total do sistema, né. O que nos resta é saber quem são essas constantes, né, porque essas constantes vão depender de cada tipo de sistema, né, que ela vai capturar se você tem um comportamento metálico, será que é apropriado usar uma descrição como essa? Se você tem um comportamento covalente, né, será que é apropriado ter uma descrição como essa? Então, são tipos de questões que a gente vai estar discutindo, né, ao longo dessa
dessa descrição quanto às forças interatômicas. Tá? Bom, então vamos começar com os chamados potenciais de pares, né? Que nada mais é do que uma função, aqui é a energia potencial em função da distância entre átomos, né? Então, como se eu tivesse dois átomos, e eu vou estar trazendo esses átomos um próximo do outro. Né? A minha energia total, ela vai ser energia no meu estado fundamental, né? Mas, nesse caso, uma referência de energia, né? Mas todas as interações que vão envolver par a par. Então, note que aqui é o somatório, eu estou fazendo de um átomo em relação ao outro, sem considerar a interação dele com ele mesmo. Né? Então, como é que eu consigo obter essa função? Eu vou calcular a distância entre dois átomos e eu vou procurar agora uma função que, se eu conheço a distância, eu consigo determinar essa energia. Né? Essencialmente, essa figura que a gente obtém aqui. Né? Quais são as características comuns de potenciais de pares? Né? Ele é repulsivo em distâncias curtas. Né? Note que quando eu estou trazendo um átomo próximo ao outro, né, você vai ter um aumento dessa energia. Né? Então, ele é repulsivo. Ele vai ser atrativo em distâncias intermediárias e longas. Né? E ele vai para zero quando você tiver distâncias muito longas. Né? Então, essa aqui é a ideia. Né? E o que a gente vai fazer é, bom, se eu tivesse que calcular a energia de interação entre um átomo com todos os demais do sistema, né, isso do ponto de vista computacional seria quase que impraticável. Né? Se você tiver bilhões de átomos, isso vira um problema computacional sério. Né? Então, o que vai ser feito é verificar um determinado raio de corte, né, onde essa interação ela vai para zero. Então, eu não preciso mais contar com essas interações entre átomos que estão muito distantes uns dos outros. Né? Então, por isso que a gente vai estar aplicando, né, esse chamado raio de corte. Vai ficar mais claro daqui a pouco para vocês. Né? E agora, o que a gente precisa fazer é obter funções, que são funções analíticas, ou seja, se eu conheço a posição ou a distância entre átomos, ela vai me dar, né, como solução a energia. Né? E aí eu vou fazer esse somatório sobre todas essas interações. Né? Bom, a relevância física vai depender, né, quantas constantes, que aí você vai ter que ajustar isso para um determinado sistema. Né? E o mínimo de parâmetros que eu vou precisar vai ser uma que vai me descrever a escala de energia e o comprimento. Tá? Então, com dois parâmetros, né, em princípio, eu consigo obter uma função que vai descrever uma interação intermolecular, ou seja, entre moléculas, né, como também interatômica, né, da qual, conhecendo as posições, eu conheço a energia. Né? Essa é a proposta aqui dessa metodologia. Né? E o caso mais simples possível, né, que é o caso do potencial, chamado potencial de Lennard-Jones. Né? Esse potencial ele é muito comum, mesmo em Física 1, né, como uma maneira de você poder estar descrevendo interações. Né? E ele, essencialmente, ele depende de 1 sobre R a sexta, né, que é a parte atrativa desse potencial, e 1 sobre R a 12, que é a parte repulsiva desse potencial. Né? Então, a cara desse potencial, ele só tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro, que é o epsilon, ele vai definir a escala de energia, né? A gente vai já mostrar onde é que está o epsilon, esse ponto aqui. E também, né, o sigma, né, onde você vai estar definindo, né, a tua escala de comprimento. Né? Então, o potencial, ele é a homenagem ao Lennard-Jones, né? A falta do Lennard-Jones aqui, e ele tem uma história super engraçada, né? Então, quando o Lennard-Jones propôs esse potencial, isso foi em torno de 1924, de 24 a 27, né? No final dos anos 20, né? Meio para o final dos anos 20. Bom, então naquela época, o computador ainda não existia, né?
mas uma parte da mecânica quântica já havia sido desenvolvida, né? Então, o trabalho do Leonard Jones, o tema do doutorado dele na Universidade de Cambridge, era obter a interação entre átomos e moléculas, né? E ele tinha que fazer essas contas na mão, né? Então, na época não tinha computador, você tinha que fazer tudo na mão. Então, como é que ele montou esse potencial, né? Uma grande vantagem de você estar num lugar como Cambridge é que lá passa todas as pessoas. E ele assistiu um seminário, na época, do London, que era quem também desenvolveu parte da mecânica quântica. No London ele já sabia, né, que se conseguia escrever uma função de dispersão, e ele sabia que o comportamento quântico que eu teria, ele seria da ordem de 1 sobre r à sexta. Então, isso aqui era conhecido do Leonard Jones, né? Ainda não era completamente difundido por toda a comunidade científica, mas o Leonard Jones já sabia disso, desse termo aqui atrativo, né? Você consegue explicitamente resolver isso analiticamente, né? Se você calcula o dipolo entre duas cargas no meu sistema, né? Então ele vai aparecer o termo 1 sobre r à sexta, né? E ele sabia também que o potencial repulsivo, né, essa parte, ela seria um decaimento exponencial, né? Só que ele tinha que resolver isso, né, do ponto de vista na mão, né? Então, como é que era o cálculo que ele tinha que fazer? Primeiro, ele tinha que pegar um conjunto de átomos, né, dezenas aí no caso, calcular a distância de cada um dos átomos, né, de um átomo em relação a todos os demais. Você tem a distância, calcula o quadrado, né, a partir do produto, né? Se você tem um quadrado da distância, né, você pode calcular, né, a r quarta e r à sexta, né, tudo só a partir de multiplicação. Se você vai fazer o cálculo com exponencial, né, na época não era algo trivial, então ia demorar bastante, né, para ele estar resolvendo. E aí o que ele fez? Ele pegou, sabendo que você tem um comportamento exponencial, né, a gente sabe que para distâncias curtas eu posso aproximar aquele decaimento exponencial como um decaimento de potência, né, desde que minha potência seja alta. Então ele poderia escolher várias potências, mas aí o que ele fez foi escolher R a 12, por quê? Porque se ele já tinha o R a sexta, né, o que ele precisava fazer era apenas mais um produto, né, R a sexta vezes R a sexta, né. Então, com isso ele conseguia obter tanto a parte atrativa quanto a parte repulsiva, né. Isso por uma questão de limitação do poder computacional, que era ele que fazia todas as contas, ele era o computador, né. Então, dessa forma foi que houve a sugestão desse potencial, né, extremamente simples, mas que certamente é o mais usado, né, para fazer qualquer descrição entre átomos e moléculas, né. Então, Leonard Jones é a base para vários desses potenciais. Extremamente simples, 2 parâmetros, a parte atrativa, ela se justifica pela interação de dipolo, né, a relação de London, faz os átomos próximos uns aos outros, você tem uma parte repulsiva, que o Leonard Jones substituiu o decaimento exponencial, que é o que a gente conhece, que também você conhece, né, a partir de experimentalmente, né, e a gente consegue obter, então, uma aproximação para distâncias curtas de uma potência, né, um decamento de potência, né. E a gente também vai obter quem seria, né, esse mínimo desse potencial. Então, eu vou ter uma situação onde a energia é mínima, então, portanto, os átomos vão preferir ficar naquela posição, tá? Essa que é a ideia, a história por trás do Leonard Jones, né? Então, aqui é a cara dele, em mais detalhes, né? A minha função, ela faz da maneira mais ideal, né? O Lauro fez a pergunta porque, claro, você pode ter, você tem vários outros potenciais, por exemplo, potencial de Morse, outros potenciais que você explicitamente coloca exponencial,
Só que o ganho computacional não vai mudar muito, né? Porque se você está... Aqui eles fez uma escolha sábia, né? No sentido de você ter um comportamento que, de fato, captura muito bem, né, o regime em distâncias curtas. Tá? Uma coisa até interessante de comentar, que eu tive a oportunidade, quando estava no Japão, de conhecer um projeto onde eles desenharam um chip de computador exclusivamente para fazer o cálculo usando potencial Lennard-Jones. Então, você criou toda uma arquitetura e design do chip para otimizar esse tipo de cálculo dessa função. Você vê o quão importante, né, e relevante esse potencial. Bom, então a gente teria, isso aqui é a função potencial em função da distância entre dois átomos, né? Você tem esses dois regimes, a região atrativa e a região repulsiva, né? Nesse ponto, é o ponto onde você tem o equilíbrio de forças, né? Então a força aqui é zero. Se quiser calcular a força, é só calcular a derivada, né? Menos a derivada da energia potencial em relação à posição, né? E a gente teria, nesse ponto aqui, é onde você tem o valor do epsilon, onde a gente pode definir o epsilon. E o meu sigma, né, vai ser essencialmente no ponto onde a minha curva, a minha função potencial, está cruzando primeiro no zero. Né? Então, aqui determina espacialmente, né, sigma, e o epsilon determina, né, a parte de energia do meu sistema. Então, dois parâmetros, né, que dependem apenas da distância, e o que eu vou fazer é somar sobre todos eles. Quando é que esse potencial é útil? Bom, ele é bastante útil para vários sistemas que uma descrição de pares é suficiente, né? Só que para outros sistemas talvez não seja adequado. Então a gente vai aprender um pouco de como, né, de fato, seria isso. Né? Bom, quais são as virtudes do Lennard-Jones? Essencialmente, o Lennard-Jones é uma aproximação, tá? A forma do potencial de repulsão, ela não tem justificativa teórica, essencialmente porque a gente sabe que ela deveria ser um decaimento exponencial, mas por uma aproximação da maneira do cálculo, o Lennard-Jones usou essa ideia, né, que eu coloco aqui, e por uma conveniência, né, que você pode calcular o RA12 simplesmente fazendo o quadrado de RA6, ou seja, por um produto você obtém rapidamente, né, o RA12, que seria, na época, mais difícil de fazer com o decaimento exponencial. Né. E o potencial atrativo, isso sim tem a justificativa teórica, né, ela é devida a essas interações de dispersão, né, que foi desenvolvido pelo London, que é um exercício, né, típico quando você trata de eletromagnetismo, né, onde você obtém interações de dipolo, ela varia da ordem de 1 sobre R6. Dessa maneira que a gente justifica, né, essas interações do tipo Lennard-Jones. Né. Bom, então, essencialmente, no que tange a essa primeira parte, né, a gente percorreu várias formas de estar descrevendo, né, como são as forças que vão estar atuando sobre os meus núcleos, né, para uma dada configuração nuclear e para uma dada configuração eletrônica. Né. Essa primeira parte aqui do meu problema está posto, né. Eu vou só fazer um intervalo rápido com vocês, né, e a gente vai dar sequência às demais contribuições aí da nossa discussão